Em uma manhã de primavera do ano de 2001, ocorreu um incêndio em uma casa na cidade de Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Pouco depois, os corpos de Mary Fisher e seus 2 filhos foram encontrados lá dentro. Entretanto, Robert Fisher, seu marido, não foi encontrado em lugar nenhum. O homem, que está há mais de 2 décadas na lista dos 10 mais procurados do FBI, desapareceu depois daquela noite sangrenta. Ele não deixou vestígios e as agências policiais só podem especular o que aconteceu com ele depois daquele dia fatídico. E seu paradeiro é um enorme mistério que as autoridades dos Estados Unidos desejam ansiosamente desvendar. Robert Fisher nasceu no dia 13 de abril de 1961 em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 14 anos e sua separação foi um processo doloroso e angustiante que lhe deixou profundas cicatrizes emocionais. Depois de terminar o ensino médio, Robert decidiu se juntar à Marinha dos Estados Unidos. Aparentemente, ele foi reprovado na seleção para se tornar um marinheiro e deixou o exército em 1982. Logo depois, ele conheceu Mary Cooper em um grupo da igreja e dentro de um ano, eles se casaram. Após terem consagrado sua união, os noivos se mudaram para Scottsdale, no Arizona, que é uma das cidades mais populosas do estado. Foi lá que Robert começou sua carreira como especialista respiratório e cardiovascular. O casal teve 2 filhos, Britney e Bob, e Robert era um pai amoroso para seus filhos. No entanto, apesar de se apresentar publicamente como um pai de família atencioso, amoroso e muito dedicado, os seus amigos também notaram que, escondido em Robert, havia um lado muito obscuro. Às vezes o Robert se comportava de forma muito estranha. Inclusive, em 1989, ele atirou e ceifou a vida de um pitbull de rua porque disse que o cachorro havia atacado o seu labrador. Só que, na verdade, posteriormente foi revelado que ele foi o responsável por incitar a briga entre os cães. Inclusive, alguns anos depois, foi revelado por um laudo policial que o Robert ele tinha um estranho costume de atirar para cima quando estava caçando e também tinha uma foto muito bizarra dele onde ele estava todo coberto com o sangue de um veado que ele havia acabado de abater. Seu amigo Jim Roden, que era caçador, percebeu que o Robert tinha um lado sombrio que ele precisava trabalhar duro para controlar, mas às vezes ele não conseguia. Um dia, quando Jim e sua família foram fazer uma caminhada com os Fishers, eles viram Robert repreender duramente sua esposa simplesmente porque ela esqueceu o sal e a pimenta. O casamento da Mary e Robert tinha muitos problemas e a mulher frequentemente reclamava com amigos sobre a necessidade constante de sexo do marido. Inclusive, em 1998, Robert admitiu que teve um caso extraconjugal. Depois disso, Mary o expulsou de casa e ele foi para a floresta por vários dias. Em completo desespero, Robert escreveu uma carta na qual dizia que não conseguiria viver sem ela e ameaçava tirar a própria vida. Quando voltou para casa, ele jurou ser um pai e marido melhor e também começou a carregar cartões com versículos bíblicos. Entretanto, no final do ano 2000, o Robert contou para um amigo que havia contraído uma infecção depois de visitar uma massagista. Mesmo ele tendo dito que os dois não fizeram o ato do coito, ele estava com muito medo que sua esposa o deixasse depois daquilo. E em 9 de abril de 2001, Mary e Robert Fisher foram ouvidos discutindo em voz alta em sua casa em Scottsdale. No dia 9 de abril, entre as 21 horas e 30 minutos e 22 horas e 15 minutos, os vizinhos de Mary e Robert os ouviram discutindo. Pouco depois, às 22 horas e 43 minutos, Robert foi flagrado por uma câmera de vigilância sacando $280 de um caixa eletrônico, localizado a 800 metros de sua casa. Por volta das 8h30 da manhã do dia seguinte, sua casa em Scottsdale
explodiu. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e encontraram a residência em chamas, mas o pior ainda estava por vir. Lá dentro, eles encontraram os corpos de 3 pessoas: Mary, Britney e Bob. Todos estavam deitados em suas camas. Os 3 perderam suas vidas não na explosão, mas sim após terem sido perfurados com um objeto pontiagudo, que é comumente utilizado para cozinhar. Vocês sabem qual é, mas eu não posso falar aqui porque o YouTube não deixa. E a Mary também havia sido baleada. Enquanto isso, o dono da casa, o Robert Fisher, desapareceu sem deixar vestígios. Após examinarem a cena do crime, os investigadores descobriram que alguém havia cortado a tubulação de gás e espalhado o líquido inflamável por toda a casa e também sobre os corpos da Mary e seus filhos. E as autoridades acreditavam que o Robert causou aquela explosão após ter acendido uma vela. 10 dias depois, graças à dica de um transeunte, os investigadores conseguiram encontrar o carro de Mary abandonado em uma floresta perto de Payson, no Arizona. Eles encontraram Blue, o cachorro da família, ao lado do carro. Robert Fisher, que foi posteriormente acusado de 3 acusações de homicídio de primeiro grau e fuga ilegal para escapar de processo, não foi visto desde então. Por mais de 20 anos, Robert Fisher esteve na lista dos 10 mais procurados do FBI, e apesar de milhares de alegações sobre seu paradeiro e 2 relatos refutados de sua aparição no Canadá e no Colorado, o homem não foi visto desde abril de 2001. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Não há uma resposta exata para o que aconteceu naquela casa, mas os investigadores têm algumas teorias. No ano de 2021, o detetive da polícia de Scottsdale, John Heisman, disse em uma entrevista que o medo extremo do divórcio que o Robert Fisher tinha desempenhou um papel fundamental nessa tragédia. Talvez o Robert acreditasse que a Mary iria se divorciar dele e, por causa disso, ceifou a vida dela e de seus filhos. E o detetive também disse que a explosão na casa da família Fisher foi apenas uma tática para atrasá-los. Ele sabia que os corpos seriam encontrados. Ele pode ter esperado que, se a casa inteira pegasse fogo, todos pensariam que ele havia morrido no incêndio, junto com sua família. Pode ter sido apenas uma maneira de destruir evidências. Depois disso, Robert Fisher provavelmente foi para a floresta. No entanto, o que aconteceu depois permanece desconhecido. Ele havia ameaçado tirar a própria vida vários anos antes, mas John observou que, se ele realmente tivesse feito isso, seu cachorro Blue provavelmente teria permanecido ao lado do corpo. Como Blue estava só, acredita-se que Robert entrou em um segundo carro e deixou o cachorro para trás. Ele pode também ter desaparecido na reserva indígena Apache, que, como o detetive disse, é um estado soberano, onde a polícia não se mete. O Robert Fisher não é visto desde 2001, mas como o detetive John Heisman disse, eles recebem vários relatos todos os dias e semanas. Então, os investigadores acreditam em várias teorias, que ele pode ter desaparecido, que ele está vivo e usa um outro nome, ou que ele simplesmente faleceu e o seu corpo não foi encontrado. No entanto, ainda existem pessoas que acreditam que a polícia está errada. Jean Rountree, irmã de Robert Fisher, disse em uma entrevista que seu irmão não era um monstro e que esperava que os investigadores estivessem errados em suas conclusões. Só porque alguém não quer o divórcio não significa que esteja disposto a matar por ele, disse a Jean em uma entrevista. Atualmente, Robert Fisher parece permanecer foragido da justiça, e embora ele não esteja mais na lista dos 10 mais procurados do FBI, os investigadores não perderam a esperança de um dia encontrá-lo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E também comente o que você achou desse caso. Você acha que o Robert pode ainda estar vivo ou ele tirou a própria vida e o corpo nunca foi encontrado? Comente aí o que você acha. Então, por hoje é só. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, mas eu sugiro para vocês o Seja Membro.
que é um preço bem baixo e você ajuda bastante o canal. Então por hoje é só, e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!